Então, eu quero que vocês contem agora qual foi a maior dificuldade para vocês no quesito maternidade. Direciona assim, para quem que é a primeira pergunta, quem responde primeiro. Senão, Tá. quando fala você, daí as duas vão começar. Então vai, dona Helena. Para mim foi engravidar. Por quê? Começou por aí. Foi um desafio, né? Já foi um desafio engravidar. Já Por foi um quê? desafio engravidar. Porque eu já me casei querendo logo filho, né? Eu já tinha uma idade suficiente para começar logo a crescer a família. Segundo meu pai, você tinha medo de ficar pro Caritó. Ele me tirou do Caritó. Tirou Ele do disse que Caritó. me tirou do Caritó. Explique, né? Alguém sabe o que é Caritó, hein? Olha, francamente, eu também não sei. Ai, Não sabe. É ficar pra titia? Cadê o Chicão? Chicão, Mais ou menos isso. vou revelar aqui, ó. Então, É mais ou menos isso, Aí, tá, e quem disse que engravidava? Passou um ano, eu vou, né? Não vou conseguir, porque na minha época, depois dos 30, era muito difícil, né? Não podia mais ter filho, era assim, era um dia meio atrasadinho, assim, né? Da minha parte, claro. Aí, depois de 2 anos, eu engravidei. A primeira gravidez, perdi. Segunda gravidez, tomei uma cachaçada, fui pro rio, caí numa pedra, lá se foi. Mas você já sabia que estava grávida? Não sabia, depois tá. que eu descobri. Daí, na terceira, foi o negão aí, né? Foi muita peleja, muita hospital, casa. Foi uma gravidez de risco? De risco, de risco. Mas ele chegou. Chegou, tá, muita alegria. Eu pedi muito para Deus para ser um homem, porque na hora que eu falei pro meu esposo que eu estava grávida, é um homem, é um macho. Ai. E se não for? E se não for? Não, mas vai ser. Eu sei que ele passou os 9 meses falando que ia ser um saco roxo, né? Daí, eu nem falava muito, né? E eu não fiz o ultrassom para saber sexo, nada, né? foi na surpresa. Na surpresa. Mas Sabor você do não queria nascimento. ou porque na época não fazia? Não, até que fazia, mas parece que as mulheres naquela época, lá na minha época ali, não fazia muito, não. A gente fazia, assim, o enxovalzinho, tudo que dava ali serviria para homem. Unissex? E daí veio o Franklin, tá. Depois do Franklin, com 1 ano e meio, eu engravidei de novo. Depois de 3 meses, eu perdi a gravidez. Era uma menina, né? Tava... Eu ia ter uma irmã mais velha? Não, mais nova? Mais nova. Uma irmã, tanto é que você teve depois, né? Não, sim, mas eu ia ter uma irmã biológica na época de gravidez. Eu já estava bem grande a barriga, já estava começando a fazer enxovalzinho. A barriga é bem diferente, todo mundo falava assim na época. Naquela época é muito pelo o formato da barriga. E a minha barriga era bem esparramada. A do Frank era uma bolinha mesmo, era uma barriga de jogador. É pena que ele não foi jogador, mas era baixo mesmo, né? Jogador caro, jogador caro. Te joga aí umas coisas, pô. E daí eu perdi, e era uma menina. Com quantos meses você perdeu, mãe? Eu creio que eu já ia pro 5º, porque hoje fala a primeira, segunda, terceira semana, né? Na minha época não, era mês. 2 meses, 3 meses, eu já ia pro 4º mês. E você descobriu que era uma menina depois que perdeu? Depois e por que você perdia as gravidez? O útero, eu só tinha uma trompa, mas isso não quer dizer nada, né? Porque a minha primeira gravidez foi uma gravidez tubária, eu fiquei entre a vida e a morte. Né? Eu fiquei não foi a minha gravidez, então, não, que foi a tubária? A tua não, você nasceu. A minha gravidez, a gravidez tubária, a criança foi gerada na trompa. Aí eu fui para o hospital, entre a vida e a morte, teve que fazer uma cirurgia muito rápida, mas muito rápida mesmo. O Chicão queria me tirar para levar para um hospital, para uma cidade maior, mas o médico falou assim, se você quer tirar, você tira, mas ela não chega. E fez uma cirurgia, até que a minha barriga eles cortaram, assim, uma curva de nível, assim, Mas tudo bem, salvou, né? E a criança foi gerada na trompa.
E depois disso que você veio. Ah, Depois disso entendi. eu tive, né? Aí eu fiquei só com uma trompa, mas não engravidava, não é porque era só uma trompa, nada a ver isso aí. Eu não engravidava, não sei, um útero fraco, talvez, né? Não sei. Então já começa aí os meus desafios, né? De vencer as gravidez. Sim, venceu. Você é um vencedor. Eu te tenho ali como um vencedor. Eu sempre te disse isso. Além de ser o embrião mais rápido. Mas, não, ele não foi muito rápido, não. Ele foi demorado. Não, o embrião, né? Teve que ser, né? Pra chegar no óvulo Pra primeiro. gerar, tal. Ah, sim. Pra fecundar. Sim. E veio com uma trompa só. Quando ele veio, tinha uma trompa só já. Então, ele é vencedor Franklin mesmo. Assis, gerado numa trompa só. Eu sou Franklin Assis e fui gerado em Numa uma trompa só. Legal, né? Ó, E tô aqui Pode mudar sua bio. resistente. dá um Legal. conteúdo. Muda a bio do Dá Instagram. um conteúdo, É, dá um legal. Tô conteúdo. aqui Legal. resistente. Quem é você? Forte. Franklin Assis, gerado numa trompa só. Curti o slogan. curti. Legal, mas legal isso aí. E depois só foi alegria, né? Só foi... Né? Foi desenvolvendo. É. E você, sogra? E o seu desafio aí Conta. de gravidez, Nossa. de filho? Conta pra nós aí. Deixa eu contar toda a minha história, né? De como mãe, como começou, desde que começou e até agora. É uma boa história, eu acredito, né? Primeiro em lugar foi o Rodrigo, né? Rodrigão. Todo mundo conhece por Rodrigo. É Emerson Rodrigo, mas é o Rodrigão. E, né, já teve as suas dificuldades, já desde que... Logo que nasceu. Mas foi e- uma gravidez tranquila, né, mãe? foi uma gravidez muito tranquila, que eu saí de casa, tipo, trabalhei na empresa até o último dia né, de licença ali, fui para a maternidade, tive ele, ali sobre ter o meu filho foi muito prático, foi, né, sempre dizia, se fosse pela forma de ter um filho que nem eu tive o Rodrigo, poderia ter uns 10, né, porque eu sempre gostei muito de criança, né. Achei que tu ia dizer de fazer. Não. De fazer também, né? Pra poder Chegadinha, chegado em fazer um filho, hein? Como é que Olha vai aí. sem fazer, né? Então, como é que é? Juntou o útil ao agradável, né? Fazer, mas enfim, ficou ali por uns Quero mandar 10 anos, só o Emerson, né? O Emerson Rodrigo, para depois vir a minha princesa, né? E assim, a gente teve, né, uma sintonia desde criança, desde que ela estava aqui na minha barriga, a gente já tinha uma sintonia fortíssima, sabe? Que na hora de eu fazer a minha ultrassom, o médico, antes dele dizer, eu já disse, não, eu já sei o que que é. Daí ele disse para mim, o que que é? Eu disse, é a minha princesa. Eu tenho uma princesa aqui dentro de mim. Ele disse, poxa, tá muito bem, né? Realmente é uma princesa que está aí. E assim foi, né? Até hoje, essa minha princesa, que sempre esteve ali do meu lado, foi meu bebê por... Eu posso contar, né? Por muito tempo. Tipo, ela tinha 14, ela teve 17 anos, ela dormia pertinho Oh. dessa Nada, né, mamãe. mãe? Oh, É. entendi. Eu ia todos os dias acordar ela com cheiro, né? Com 17 Com anos? 17 anos. Não, o meu foi bem menos, mas o meu até 9 era no meio. É, Por isso que não veio mais É irmão. que, na verdade, eu não tinha... Fala até quantos anos ele chupou. Ó, você não começa a negócio de chupar, hein? Começar aqui chupar aqui, eu vou começar a revelar umas coisas. Na verdade, né, são todas essas, né, essas coisas que acontecem na vida da gente. Por exemplo, a Amanda veio com muita saúde, graças a Deus, que às vezes, pelo fato dela estar tão bem, que, por exemplo, teve a época que eu tive que escolher, né, entre a saúde do meu filho ou ela, né? Só que ela estava bem. Ela ficava com o vizinho, ficava com as pessoas, né? E o meu filho precisava de ajuda. Eu fiquei 1 mês longe dela. É, minha filha? Como que é o problema mesmo? Qual que é Eu o fiquei problema? 1 mês longe dela, só que, assim, essa sintonia que a gente tinha tão forte. Quando eu estava lá em São Paulo, né? Lá em Ribeirão Preto,
eu falando com ela no telefone, ela perguntou, mãe, você vai vir quando? Eu disse para ela, filha, a mãe vai só... Tipo, era numa terça, eu disse que eu ia vir na quinta, para ela não ficar me esperando. Só que, quando eu cheguei em casa na quarta-feira de manhã, ela estava na porta me esperando, porque ela sentiu. Esse amor era tão... Lembra disso, né, minha filha? Ela sentiu que a mãe chegou. Então, como que tu não pode ser mãe? Uma mãe maravilhosa, uma filha maravilhosa, né? Nessas horas a gente tem as alegrias, tem as brincadeiras, mas são coisas que às vezes tu tem vontade de botar para fora, né? Porque tu deixou ela com amigos, deixou ela com vizinhos, para poder salvar um outro filho, entendeu? Então, eu tinha que salvar o meu filho. Ela tinha saúde e ele não tinha, então eu tinha que tentar uma salvação para ele, que tanto, até hoje, ele está ali junto comigo. Minha criança grande, como eu sempre digo, né? Mas está ali. Mas essa minha filha, né? E ainda ela deu mais uma neta maravilhosa, que eu amo tanto de paixão, tanto quanto ela, né? Quanto essa minha filha. Isso daí que... Não, mas para aí um pouquinho. Tem coisa errada aí. Por quê? Antes da neta, ela te deu outra coisa. Oh, meu Deus. Antes da neta, ela te deu outra coisa. É verdade. Não pula etapa, Se não sogra. fosse esse amor aí que tem na vida da minha filha, não teria a Olivia, né? Antes da neta rolou um genro, Eu né? sempre agradeço você. genrão, É que eu tô tão empolgada em falar. Rolou aí um genrão. Eu tô tão empolgada em falar na minha filha, né? Sobre esse amor que tem por mãe. Mas você sabe que você é meu filhão mais velho, né? Um pouquinho mais velho. Negão. O meu negão, como eu sempre digo, isso é o meu negão como filho, né? Então, jamais você sabe... Ainda bem que eu não sou ciumenta, né? Ele sabe o quanto que eu tenho de amor por ele também, que eu sou, acho, uma grande mãe para ti também, né, Franklin? Sim.